Nos últimos meses, o Japão fez um grande anúncio. O país está despejando águas residuais de Fukushima no Oceano Pacífico. Todos nós já ouvimos falar do desastre de Fukushima. Tudo começou com um violento terremoto subaquático que provocou um tsunami. Ele submergiu a costa nordeste do Japão. E uma área aparentemente intocada do país desenrolou o terceiro ato do desastre. A água entrou na usina nuclear de Fukushima. Este acidente nuclear foi um dos mais importantes de todos os tempos. Ainda hoje não conseguimos avaliar o número exato de mortes relacionadas com a catástrofe. Mas desta vez é a descarga das águas residuais do oceano que está em pauta. Discutirei os detalhes do projeto, o processo, mas também os motivos desta operação. Tudo isso tem a ver com a política. A oposição a este projeto é grande, assim como os riscos para a saúde e o ambiente. E a preocupação dos países vizinhos é inegável. Alguns optaram mesmo por suspender as suas importações. Para outros, o perigo vem das próprias águas residuais. E é por isso que é preciso se livrar dela. Assim, o ponto de partida para o projeto foi dado e seu impacto foi considerado mínimo. Os Estados Unidos e a ONU apoiam esta abordagem. Mas quais as informações importantes você deve saber sobre esta ação surpreendente? No momento em que a ecologia é uma prioridade e o planeta está terrivelmente em perigo, é difícil compreender tal ação. Em teoria, descarregar águas residuais de Fukushima no Oceano Pacífico não parece realmente ser uma abordagem ambiental séria. Mas analisaremos os detalhes do projeto. Em 11 de maio de 2011, um terremoto de magnitude 9 atingiu o Japão. Quase uma hora depois, um poderoso tsunami atingiu a costa japonesa. Os sistemas de refrigeração da usina nuclear de Fukushima foram afetados. Os núcleos de 3 dos 6 reatores derreteram. Durante a noite, os 20 quilômetros circundantes foram evacuados, movimentando mais de 160 mil pessoas. No dia seguinte, o edifício do reator 1 da usina foi atingido por uma explosão de hidrogênio. Apesar das inúmeras tentativas de resfriar a água do mar, 2 outras explosões atingiram os reatores 3 e 4 nos dias seguintes. Hoje, o Japão está despejando mais de 1 milhão de toneladas de água contaminada no Oceano Pacífico. Mas de onde vem toda essa água? Os trabalhos de descontaminação da central elétrica de Fukushima ainda estão longe de acabar. Mas o maior problema continua sendo a gestão de mais de 1 milhão de toneladas de águas residuais contaminadas. A central elétrica de Fukushima produz cerca de 100 mil litros desta água por dia. Isto corresponde às águas pluviais subterrâneas e também às utilizadas para resfriar reatores danificados. Esta água foi tratada, mas o trítio que contém não pode ser eliminado. Segundo especialistas, esta substância não é perigosa para o ambiente nem para a saúde, mas sua concentração precisa ser baixa. O descarregamento dessas águas no oceano é uma operação em grande escala. Os sistemas de filtragem, bem como uma conduta subaquática com quilômetros de extensão, deverão impedir o regresso da água tritiada à costa. Foi filtrada e despojada de todas as suas substâncias radioativas. É claro que nem toda a água será liberada de uma só vez. O limite máximo é de 500 toneladas por dia. Além disso, a radioatividade do trítio descarregado no mar também é limitada. Estamos falando de 22 bilhões por ano. Espera-se que esse processo não termine até 2050. As razões para essa descarga no mar são simples. No total, mais de 1,32 milhões de toneladas desta água estão atualmente armazenadas em tanques na central elétrica de Fukushima. Infelizmente, as suas capacidades de armazenamento são cada vez mais reduzidas. Elas também teriam atingido 96%. É por esta razão que o operador da central da Companhia de Energia Elétrica de Tóquio, mais conhecido como TEPCO, lançou este projeto de evacuação marítima. Independentemente disso, essa ação é eminentemente política. Ela apoia o desejo do governo japonês de fazer da região de Fukushima um exemplo de resiliência após um acidente nuclear. A política de reconstrução do governo japonês está alinhada com esta perspectiva. O desmantelamento da usina é um deles. Porém, o descarte de efluentes é uma das condições para o desmantelamento da usina. Ao longo dos anos, múltiplas alternativas foram estudadas pelas autoridades, mas nada parecia plausível. Apenas o lançamento de águas residuais chamou a atenção. Mas o governo japonês terá que enfrentar muitos opositores deste projeto. Com o tempo, os oponentes do projeto cresceram. Mas eles estão certos?
Em primeiro lugar, é importante discutirmos os riscos para a saúde e para o ambiente de tal ação. É verdade que o anúncio da descarga dessas águas contaminadas no Oceano Pacífico causou uma reação generalizada, especialmente sobre as preocupações das organizações ambientais. Elas têm medo das possíveis consequências de tais ações no ambiente e na saúde. O trítio pode ser prejudicial se for inalado ou ingerido em grandes quantidades. Quanto às águas de Fukushima, não deveria ser assim, pois elas são gradualmente rejeitadas. No entanto, a comunidade científica continua muito dividida sobre o assunto. A Agência Nacional de Energia Atômica parece encorajada. A abordagem do Japão e as suas atividades de descarga da água tratada cumprem as normas internacionais de segurança. Assim, as emissões teriam um impacto radiológico insignificante na população e no ambiente. No entanto, isso não impede que os países vizinhos fiquem preocupados. A China e a Coreia do Sul opõem-se particularmente a este projeto de despejo no mar. Numerosas manifestações foram organizadas para protestar contra esta ação. Para a China, é um ato egoísta e irresponsável. O oceano é considerado o bem comum da humanidade. A ação de descarga das águas residuais desconsidera completamente o interesse público internacional. Certamente, a preocupação é muito menor do lado da Coreia do Sul. No entanto, este país pediu ao Japão que seja transparente em todos os dados relativos ao projeto. Além disso, organizações ambientais como Greenpeace acusam o governo japonês de minimizar os riscos de poluição radioativa. Alguns países optaram por suspender as suas importações. Inicialmente, eram os pescadores japoneses que temiam o impacto na imagem dos seus produtos, pois os últimos anos foram muito complicados para eles. Eles tiveram grandes dificuldades em reconquistar a confiança do consumidor. A China também anunciou que suspenderia todas as suas importações de produtos do mar provenientes do Japão. Esta decisão foi tomada em nome da segurança alimentar, visando prevenir os riscos de contaminação radioativa que podem ser causados pela descarga de águas contaminadas no mar. Para outros, o perigo vem da própria água radioativa e é muito importante livrar-se dela. Em todos os casos, foi dada a luz verde. Em agosto passado, o Japão começou a liberar água da danificada central nuclear de Fukushima. Apesar da forte oposição da China e da preocupação dos pescadores japoneses, o processo está lançado. Até março deste ano, a TEPCO planeja mais 3 vazamentos com 7,8 mil metros cúbicos cada. No total, o Japão planeja despejar mais de 1,3 milhões de águas residuais no Oceano Pacífico. Segundo muitos cientistas, o lançamento de esgoto não pode devastar irreparavelmente o Oceano Pacífico. Isso não ameaça de forma alguma a vida humana. No entanto, é importante manter um certo nível de preocupação, controlando todos os dados relativos ao projeto. Mas o sistema de filtragem de águas residuais é realmente eficaz? Segundo a TEPCO, espera-se que o impacto dos lançamentos no público e no meio ambiente sejam mínimos. Todas as águas residuais serão purificadas inúmeras vezes, amostradas e depois testadas novamente. Isso ajuda a confirmar que as concentrações de substâncias radioativas estão abaixo dos padrões regulamentares, porém as falhas no sistema de filtragem estão muito presentes. É completamente normal que isso cause alguma preocupação. Apesar das falhas significativas deste projeto, os Estados Unidos e a ONU ainda decidiram embarcar na aventura de apoiar o projeto. Eles dizem que a sua cooperação ajuda a aumentar a confiança na eliminação dessas águas residuais. Este apoio continua tímido, mas é valioso. A descarga das águas residuais de Fukushima no Oceano Pacífico não é um passo a ser dado de ânimo leve, especialmente porque este projeto é acima de tudo político. Muitos se opõem completamente a ele, devido aos potenciais riscos para a saúde e para o ambiente. Isso preocupa os países vizinhos e leva a muitas mudanças nas relações de importação e exportação. Segundo outras fontes, o perigo vem das próprias águas residuais, e é por isso que a operação foi lançada. O seu impacto seria, portanto, muito menos significativo do que se poderia pensar. Os Estados Unidos e a ONU confiam nisso e decidiram apoiar o projeto. Mas qual poderia ser o futuro do planeta diante de tais ações?